Olá, pessoal do sétimo ano. Vamos aqui dar início, a mais um capítulo do nosso conteúdo, sabendo que agora a gente vai falar um pouco sobre a colonização do Brasil, né? E antes de falar sobre a colonização do Brasil, é importante que a gente lembre algum dos pontos que a gente já discutiu ao longo da disciplina, que é justamente lembrar da formação dos estados europeus, né? Porque assim como a Espanha, Portugal também foi um dos estados europeus que avançaram aí na sua formação, principalmente quando a gente lembra que eles foram os pioneiros também das grandes navegações, né? E a gente tem que lembrar da política econômica, né, do mercantilismo, qual era o sentido dessa política, né, para esses países que estavam se formando e queriam novos territórios, novas riquezas. E isso tudo está direcionado a um projeto, né, que a gente conheceu, que foi o projeto de grandes navegações, que facilitou o contato aí do mundo antigo, ou seja, da Europa com os demais continentes, principalmente com a América, a Ásia e a África, né? E aí, entre esses continentes está aí a América. A gente conheceu como foi a chegada dos espanhóis na América, qual foi o projeto, né? O projeto aí do rei espanhol em conquistar essa nova terra. E agora a gente vai entender um pouco sobre a colonização portuguesa no Brasil, né? Como foi a descoberta desse novo mundo aqui no nosso território. Então, é importante que vocês reflitam sobre esses conteúdos para que a gente tenha um maior aproveitamento durante a aula. Os portugueses e os indígenas. A gente viu um pouco como foi o contato entre os espanhóis e os indígenas na América Espanhola. A gente percebeu que foi um encontro marcado por grande destruição, não é mesmo? Quando a gente viu as resistências dos impérios astecas e também o Império Inca, né? Que ali foram destruídos, né? Pela invasão espanhola, seja por invasão, seja por violência, ou seja também por uma das principais armas letais aí dos povos nativos, que foi principalmente as doenças, né? E agora a gente vai perceber que quando os portugueses chegaram ao Brasil, não foi muito diferente do que aconteceu na América Espanhola. A chegada dos portugueses corresponde aí na data do dia 22 de abril de 1500, né? Em uma comitiva liderada aí por Pedro Álvares Cabral. Eles seguiram aí para o estado da Bahia, onde lá eles tiveram o primeiro contato com os nativos da nova terra, né? Lembrando que todos os registros que a gente possui, quase todos, né? Não vamos generalizar, mas a maioria dos registros que nós temos sobre essa chegada é vista pelo olhar daquele que se determinou colonizador, né? Sobre o olhar do europeu. E pouco a gente fala sobre qual foi a visão do indígena, né? Em referência a esse acontecimento. Algum desses registros de contato, nós temos aí a Carta de Pero Vaz de Caminha, né? Porque em toda embarcação, principalmente essas embarcações que estariam ligadas às grandes navegações, ia um pouco, né, do país dentro daquela tripulação. Era o escrivão, era o general, era o padre, né? Então, todos os setores da sociedade, eles estavam ali. Então, de que forma foi registrado? Foi um escrivão chamado Pero Vaz de Caminha
né, que fez ali o registro do primeiro contato com os nativos. E agora a gente tem um trecho, né, um trecho que apresenta bem de que forma Pero Vaz de Caminha ele vai descrever as características indígenas. Essas características também vocês podem acompanhar no livro de vocês, porque lá também tem um trecho na página 278. Aqui ele vai falar um pouco sobre a fisionomia desses indígenas, né? Eles vão falar sobre talvez o costume, né? Principalmente quando a gente leva em consideração as vestimentas ou a ausência delas. Outra coisa importante desse contato eram as pinturas, né? Então, eram pintores, eram biólogos, eram cientistas, eram escrivãos, né? Que vinham também acompanhando toda a tropa portuguesa. E aí, dentro desses registros, é importante que vocês acompanhem na página 278 e 279 algumas perguntas que eu vou querer que vocês respondam no caderno de vocês e enviem, né, juntamente com a atividade no caderno que estará no final do vídeo, tá? Que a gente vai discutir também um pouco sobre esse primeiro contato e receber essa atividade. E falando desses indígenas, quem eram esses indígenas, é importante também a gente parar para pensar qual era, né? Qual era a organização desses povos, quem eram esses povos, né? E é interessante entender que os indígenas no Brasil, eles vão se diferenciar principalmente através da língua, né? Temos aí as duas principais, né? Chamadas os troncos linguísticos, temos o Tupi-Guarani, temos o tronco linguístico Macro-G, né? E as outras famílias, né? O que identifica também os povos. Temos os Cariri, né? Temos também aí os Aroaque. Vejam aí a parte aí do nosso estado, composta principalmente dos povos indígenas que tem aí a língua G, né? Então, esses eram os povos que habitavam aí todas as regiões do Brasil no século XVI, né? E outra coisa importante sobre esse contato é a gente destacar também a participação da religião, assim como ela foi importante para os espanhóis no período de conquista, né, dos impérios Azteca e Inca. A religião também vai se fazer presente na colonização do Brasil, principalmente, né, pela atuação da Companhia de Jesus, né, que auxiliava ali a colonização através dos métodos, né, de catequização dos indígenas, que a gente já vai estar conversando com mais detalhes nos posteriores vídeos, de que forma a religião ela vai se apresentar aí como uma importante aliada da colonização portuguesa no Brasil, né? E essa sociedade de indígenas, né? Quais eram as características dessa sociedade? A gente sabe que era uma sociedade, de certa forma, igualitária, né? Esses povos, eles estavam principalmente organizados em tribos e pequenas aldeias. Lembrando que essas tribos, essas pequenas aldeias, elas eram também organizadas politicamente. Mas como assim politicamente? A gente tem aí o pajé, né, visto também como um importante líder religioso e esse outro, né, que ele vai estar ali mais relacionado às organizações interiores da sociedade, como a divisão dos trabalhos, né, a coleta, a agricultura. E é dessa forma aí que os povos indígenas, os povos nativos brasileiros, eles irão estar organizados, né? Como eu disse para vocês, essa é a introdução do nosso capítulo, né? E eu deixo para vocês algumas questões para que vocês façam perguntas e respostas no caderno, junto com aquelas duas páginas que eu falei para vocês no começo do vídeo, a página 278 e 279. O recebimento dessa atividade, ela vai ser na próxima quinta-feira. Então, vocês me enviem até a data do dia 15, que a gente já vai estar corrigindo e comentando